Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Graças a Deus. Abre Romanos, capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos, capítulo é o 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aí ela aí, ó. 11, ou melhor, Romanos 13, versículo 11, que diz assim a palavra do nosso Deus: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Diga glórias a Deus. O título da nossa mensagem de hoje: no sentido espiritual, você está acordado ou dormindo? Amém? Mais uma vez, ó. No sentido espiritual, você está acordado ou dormindo? A gente percebe que há muita gente dormindo, espiritualmente falando. E uma pessoa dormindo, ela não entende as coisas. E uma pessoa, quando está dormindo, quando está no sono, ela não vê as coisas. É ou não é? Então o que Paulo está dizendo aqui? É a hora da gente acordar. É a hora da gente despertar desse sono. É a hora da gente acordar das mentiras, da hipocrisia. Parece que o povo de Deus está dormindo. Amém? É o que Paulo está dizendo aqui. É a hora de acordar. É hora de despertar. Diga para esse irmão: é hora de acordar. É hora de despertar desse sono espiritual. Amém? As coisas do espírito estão ficando atrás. As pessoas parecem que estão dormindo. E Paulo está dizendo: é hora de despertar desse sono espiritual. É hora de acordarmos. É hora da gente entender as coisas do espírito. Parece que a gente, quando vem aqui e a gente coloca essa roupa chamada carne e sangue, parece que a gente esquece da nossa identidade. Gente, nós não somos um corpo, nós somos um espírito que estamos num corpo. Amém? A gente vem aqui, sobrecarrega esse corpo de problemas e a gente esquece da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira pátria, que é espiritual. Amém? A nossa pátria é espiritual, é o Espírito Santo. Por isso Paulo está dizendo: olha, é a hora da gente acordar. É a hora da gente despertar desse sono. Até quando a gente vai ficar dormindo? Paulo parece que está dizendo isso, né? Para a igreja, para os romanos. E ele diz também em Efésios, capítulo 5. Podemos abrir a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 13. Ele está dizendo assim, ó: mas todas estas coisas, elas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo que manifesta. Aí ele diz no verso seguinte, ó: por isso diz, desperta, tu que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Amém?
Parece que Paulo está dando um recadinho aqui, que nós precisamos despertar desse sono, despertar para as coisas espirituais. A gente está tão envolvido com as coisas naturais, a gente está tão envolvido com as coisas secundárias, né? E a gente esquece das coisas primárias. Primeiro é o reino de Deus, primeiro é as coisas do céu, porque é o céu que domina a terra, não é a terra que domina o céu. Amém, gente? Tudo aqui é dominado pelo Espírito de Deus, tudo aqui tem domínio, não há nada fora. E Paulo está dizendo aqui para nós nessa manhã, que tudo que vem à luz é o que? É esclarecido. Diga a glória a Deus. E quem disse que é a luz? Jesus. Então, se as pessoas estão fora de Jesus, elas estão dormindo, elas estão ainda, não estão dispersas ainda, elas estão dormindo. Diga graças a Deus. Existe cristão desperto, claro. Existe cristão consciente, porque trabalha a consciência. Por isso que Paulo diz o quê? Que o culto tem que ser o quê? Racional. A gente vem para o culto para raciocinar. A gente vem para o culto para pensar. A gente não vem para o culto para pular. A gente não vem para o culto para gritar. A gente vem para o culto para pensar, para raciocinar. Porque tudo começa com o raciocínio, com a consciência, com a mente. Diga eu recebo essa palavra. Amém? Mas tem gente que parece estar dormindo. Tem gente que parece que não pensa. Então Paulo está dizendo aqui, até o título da nossa mensagem de hoje, no sentido espiritual, você está acordado ou está dormindo? Por mais que a pessoa às vezes esteja, eu estou na graça, mas você pode estar dormindo. Amém? Você pode estar vendo tudo e não vendo nada. É como se a pessoa estivesse dormindo. Para pensar, você conhece alguém, parece que ela está dormindo, vem na vida, parece que está dormindo. As coisas estão acontecendo, as coisas estão passando, parece que ela está dormindo. Parece que ela não acorda. É ou não é verdade? Anos após anos, parece que veio na vida de passeio. Veio aqui para dormir. Não entende nada das coisas do Espírito. Até hoje. Mas eu sou 40 anos da Assembleia de Deus. Glória a Deus, o que isso muda? Se a pessoa está dormindo com as mesmas práticas de anos, não aprende nada, não entende nada. Parece que tem que alguém despertar. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui, desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos. O que são os mortos? Esse corpo mortal. Ele está falando para o teu espírito. Ele está falando para esse corpo. Ele está dizendo assim, desperta tu que dorme. Ele está querendo despertar o teu espírito. Ele está dizendo, levanta-te dentre os mortos, esse corpo mortal, e Cristo te esclarecerá. Diga graças a Deus. Amém? Gente, tem coisas que a gente vai ter que buscar. As coisas espirituais. Você sabe que muitas das vezes acontece? A gente prioriza as coisas secundárias e não valoriza a primária. Gente, primeiro, nós somos o Espírito. Amém? Isso é primário. Segundo, nós temos o corpo, uma vida humana. Mas nós não somos humanos. Nós somos um espírito dentro de um corpo humano. Amém? A gente vem aqui e se humaniza de uma tal maneira que a gente esquece a nossa identidade, que nós esquecemos quem nós somos. Amém? É por isso que a gente tem essa esquisitice na alma, de não entender muitas coisas, de não entender a reação desse corpo, de não entender por que a gente acorda desanimado, de não entender que tem hora que é difícil até para levantar, de entender que tem hora difícil de se relacionar com alguém. A gente sente isso tudo porque a gente tem uma alma, e essa alma, se não estiver ligado ao Espírito,
começa a nossa esquisitice. Amém? Você quer ver? Quando você não come, quando você não se alimenta, você não fica esquisito? Seu corpo não fica esquisito? Eu fico logo tremendo, da tremedeira. Amém? Assim também é o nosso espírito. Quando ele não se alimenta, a nossa alma fica assim, esquisita, trêmula. Amém? Parece que está dormindo. Ele está dizendo aqui, ó, desperta tu que dorme. Ele está falando para você que está aqui acordado fisicamente, não. Ele está falando para o teu espírito. Ele está falando, o único que tem ligação com Deus é a tua alma. Então o teu espírito tem que estar aceso, esclarecido, para que a tua alma se comunica com o céu, com Deus. Diga graças a Deus. Lembra que Jesus uma certa feita disse? O que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua essência está na sua alma. Amém? Tanto é que quando a pessoa morre, o corpo não serve para nada. O corpo é para habitar aqui. Amém? Então essas coisas, aprenda e entenda. Quando você estiver meio esquisito, saiba que a tua alma está pedindo alimento. Saiba que quando o teu corpo está esquisito, está tremendo, que é o meu caso, eu tremo, você está sentindo o quê? Uma esquisitice. Amém? Então você tem que compreender que quando Deus, Ele toca na alma de alguém, Ele fortalece aquela alma. Amém? Gente, e a nossa verdadeira essência está na alma. Tudo é sintonizado na alma. Amém? A nossa alegria vem da alma, a nossa tristeza vem da alma, as doenças vêm da alma. Então, se a gente não cuidar dessa alma, que é algo abstrato, que é algo que a gente não vê, amém? A gente adoece. Então, o que Paulo está dizendo é para o nosso espírito: olha, desperta, tu que dorme, e Cristo vai te esclarecer. Diga eu recebo essa palavra. Amém? Vamos a João 3, que eu vou te mostrar uma história na prática. De alguém que estava querendo ser desperto. De alguém que estava querendo acordar. De alguém que não entendia nada, mesmo sendo alguém importante, mas não era importante para Deus, porque não tinha um conhecimento. O mais importante para Deus é quem tem conhecimento. Tanto é que quando chega lá, vai dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio. Ele vai dizer: nunca vos conheci, e você não me conhece. Amém? Então as práticas religiosas não vão levar a gente a nada, a lugar nenhum. O conhecer a Deus se constitui a nossa glória, a nossa vitória. A vitória do ser humano é quando ele conhece a Deus. Sabe por quê? Quando ele conhece a Deus, ele passa a se conhecer, que Deus habita nele. Ele passa a entender que ele tem um espírito. Ele passa a entender que ele tem uma alma. Amém? Aí eu fico pensando, se nós que somos de Deus temos esse conhecimento, ainda sofremos na alma, você imagina quem não tem? Amém? Eu dou graças a Deus por esse conhecimento, gente. Esse conhecimento que nos fortalece. Olha o que ele está dizendo aqui em João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era o quê? Ele era o principal dos judeus. Olha só. Ele era alguém influente. Ele era alguém que tinha um poder aqui. Mas ele não tinha conhecimento das coisas espirituais. Ele dormia na vida. É isso que eu quero que você entenda. E o que acontece? Esse foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi de noite? Porque ele foi escondido. Amém? Ele passou a ouvir sobre Jesus e ele foi escondido à noite para tentar conversar com Jesus, para entender. Quer dizer, a alma dele estava querendo acordar, o espírito dele, melhor, estava querendo acordar. Amém? Porque algo estava despertando ele.
Ele só precisava conhecer, o conhecimento para receber a glória. E aqui diz assim, e foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Peraí, ele está despertando, dá ou não dá? Para ter esse conhecimento, olha o que ele diz para Jesus: não, você só pode vir de Deus, porque esses sinais que o Senhor faz é de quem vem de Deus, é de quem tem conhecimento de Deus. Então observa que parece que ele estava despertando daquele sono, estava despertando da religião, estava despertando para algo espiritual, coisas que ele não entendia. É como nós falamos coisas espirituais e muita gente não entende, porque são carnais, são pessoas religiosas. Amém, gente? E o texto segue dizendo: Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Amém? Parece que foi tudo ensinado a gente de forma errada, que Jesus veio para consertar todo o erro. Ele está dizendo: gente, se vocês não nascer tudo de novo, começar tudo de novo, vocês nunca vão ver o reino de Deus. É o que acontece. A pessoa está na igreja, mas ela não vê o reino de Deus. A pessoa está na igreja, acha que essas evidências são do Espírito, e não tem nada do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o conhecimento de Deus. Jesus veio na terra para trazer o conhecimento que é de Deus, porque as religiões começaram a criar entendimento sobre Deus que não é. Amém? Por isso que ele, sendo judeu, porque Deus veio primeiro para os judeus, não vamos negar isso, só que o judeu rejeitou Jesus. Amém? Esse aqui, ele tinha uma influência muito grande no judaísmo, e ele foi de noite escondido para conhecer quem era Jesus. Pastor Gilson deve lembrar do que eu vou dizer agora. Quando nós estávamos lá naquela igreja, uma obreira aí dessa igreja, ela foi lá escondida. Foi o que foi, pastor Gilson? Ela entrou lá na igreja escondida, porque ela escutou a gente no rádio. E ela falou assim: eu sou dali, eu sou obreira, mas ninguém pode saber que eu vim aqui, porque ali a gente não aprende nada. E eu vi o senhor pregando na rádio, eu quero aprender mais de Deus. Eu falei: minha filha, então você tem que vir mais aqui. Ela estava escondida, porque se alguém visse, ela seria excluída do hall dos obreiros. Amém? Ela foi escondida, a gente conversou com ela, orientou ela amou a palavra, foi, sumiu, não voltou mais. É o que acontece com muito, vive debaixo de pressão, debaixo da religião. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Amém? Olha Nicodemo, ele sai de noite, para ninguém ver que ele era judeu, para conversar com Jesus. E Jesus falou para ele: olha, se você não nascer de novo, cara, você não vai ver o reino de Deus. Nem adianta. Você tem que mudar, você tem que nascer tudo de novo. Parece que você tem que esquecer a religião, você tem que seguir o meu ensino. Mas ele ainda não estava desperto. Olha o que ele diz, disse Nicodemos: como pode um homem nascer já sendo velho? É interessante que a pessoa carnal, ela não entende as coisas espirituais, ela não consegue entender, ela acha que a vida é só isso aqui. Amém? É como aquele servo de Eliseu, ele viu um problema. A gente não pode nem rir que às vezes nós somos como o servo de Eliseu, tá? É ou não é? O servo de Eliseu acorda e está lá o problema.
E o que ele faz? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que o homem de Deus diz? Senhor, abre os olhos dele. Ele está dormindo, acorda aí um pouquinho para ele ver o que está a nosso favor, o que é maior do que estão contra a gente. Amém? É que se Deus fizer isso com a gente vai dar um treco. Se você vê o que está a seu favor, você não resiste, você é carnal. Amém? Então Nicodemos, quando Jesus usa essa palavra nascer de novo, ele está dizendo, você precisa começar tudo de novo, aprender tudo de novo. Ele achou que nascer de novo não tinha como, porque ele já era velho. Amém? Era realmente, não tem mesmo, né? Mas tem como a gente mudar a nossa mentalidade, a nossa consciência. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Aí diz assim, pode porventura tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? É cada uma, né? A falta de entendimento faz as pessoas pensar de uma maneira. Por isso que Jesus usava parábola, por isso que Jesus usava alegoria para poder falar coisa espiritual com gente carnal, porque senão não entende. Se ele falar claramente as coisas do Espírito, a pessoa não entende. Tem sempre que usar uma alegoria. Aí no verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode, o quê? Entrar no reino de Deus. Amém? Aí a falta do conhecimento vai dizer, tem que se batizar nas águas. Não, a água, quando a Bíblia fala, é a palavra. Amém? Ele está deixando bem claro, aquele que não nascer da palavra, do conhecimento, do Espírito, ele nunca verá o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? É uma aparência? Jesus, o que Jesus disse? O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus foi trazido para a terra, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus para nos ensinar tudo de novo, a nascermos de novo para uma nova vida com Ele. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? E ele diz no verso 6, o que é nascido da carne é o que? É carne. O que é nascido do Espírito é o que? É Espírito. O que ele está querendo dizer? Você precisa nascer das coisas espirituais, porque você está dormindo. Amém? O que é uma pessoa dormindo? Ela não entende nada. Quando nós estamos dormindo, a gente não está vendo nada, a gente não está sentindo nada. É ou não é? É um modo figurado que ele usa para despertar aquele que dorme. Aquele que dorme na falta do conhecimento. Aquele que dorme para as coisas espirituais. Aquele que pensa que está buscando a Deus, mas simplesmente está buscando uma religião que não existe Deus, que não tem Deus. Amém? Porque o Espírito Santo é o ensino de Deus que veio aqui através de Jesus. Amém? Quando Jesus disse assim, eu enviarei um outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Quer dizer, o Espírito que vai vir, o Consolador, não vai vir mais de aparência. Ele vai vir para te ensinar. Amém? Por isso Jesus falou, as minhas palavras são Espírito e vida. Amém? A vida está na palavra. A palavra é o Espírito. O Verbo vem encarnado. E agora a palavra é espiritual. Por isso que a palavra toca na nossa alma, viu, gente? Por isso que a palavra, como bem disse na atividade, vai lá dentro da gente, mexe com a nossa estrutura,
fala direto ao nosso coração. Por isso que Paulo sempre diz que é bom congregar. Por isso que Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o que é? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. O que as pessoas fazem? Não, vamos buscar acrescentar as coisas. O reino de Deus não precisa não. Amém? Vamos fazer uma campanha para arrumar namorado. Vamos fazer uma campanha para buscar emprego. Vamos fazer uma campanha pela família. Não, é só buscar o entendimento do reino de Deus. Para você aprender a lidar com família. Para você aprender a lidar com a sua alma, com as suas emoções. O reino de Deus vai te ensinar tudo isso. Ele disse que o reino de Deus vai te esclarecer. Amém? E a gente vai aprendendo o que? Paulo diz que é de glória em glória. A gente vai aprendendo. Tudo no reino de Deus é assim, de glória em glória. Diga graças a Deus. Entende que ele está dizendo que você vai nascer de novo? Hã? Já viu uma criança quando nasce? Aos poucos, não é? Ela começa engateando. Daqui a pouco ela começa andando, dando espacinho, caindo. Daqui a pouco o dentinho começa a sair. Daqui a pouco ela já está andando mais durinha. Daqui a pouco ela está correndo. Daqui a pouco ela está crescendo. É isso que a palavra está nos ensinando. Que a gente precisa nascer de novo. E tudo isso de glória em glória. Para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, da nossa alma. E aprender a lidar com o nosso semelhante. Que não é nada fácil, viu, gente? Diga glória a Deus. Você vê que a verdade de Jesus já deixa tudo bem claro. Jesus deixou bem claro dizendo, ó, os maiores inimigos do homem serão da onde? Da nossa casa. Amém? É doloroso ouvir isso, mas não é verdade? Hã? Jesus deixou bem claro, os inimigos do homem serão pessoas da sua casa. Amém? Quem é que traz problema para você? A gente da rua ou da casa? Hã? Quem é que adoece você? Hã? É um desconhecido ou é um parente? É um filho, é um neto, sei lá? Hã? Então os problemas derivados da onde? Da nossa casa. Então se nós não nascermos de novo, largar a religião e ter o conhecimento de Deus, preencher com o Espírito dele a nossa alma, a gente não vai conseguir lidar nem com a gente mesmo. Amém? Vamos falar a verdade? Tem dia que a gente não suporta a gente mesmo. Como é que pode? É ou não é? Tem dia que a gente não gosta da gente. Você também é assim, não? Tem dia que a gente olha no espelho e não acha legal. Está faltando uma coisa. Sei lá, a gente não sabe explicar. Amém? Tem dia que a gente não quer papo com ninguém. Tem dia que a gente, se pudesse, nem via ninguém. Principalmente parentes. É ou não é verdade? Então, o que ele está querendo dizer aqui para Nicodemo? Olha, você precisa nascer de novo, você precisa ter um novo conhecimento. O que você aprendeu, joga fora, que não vai servir para nada. Você precisa nascer novamente, você precisa ter um novo conhecimento, um conhecimento das coisas do Espírito. Era isso que ele estava falando para Nicodemo. Aí ele vai dar uma sugestão aqui no verso 7, ó. Não te admire eu te dizer, importa-se nascer de novo? Ele chega para Nicodemo e fala, vem cá, Nicodemo, você não se incomoda que eu vou te dizer, não? Você importa nascer de novo? Você importa começar a aprender tudo de novo? Gente, isso é difícil. Amém? Porque depois que a gente aprende errado, a gente fica no erro toda a vida. Muita gente está no erro toda a vida. Muita gente aprendeu com o pai, com a mãe, e acha que está certo e está tudo errado. O que ele está convidando aqui é nascer de novo, é ter uma nova mentalidade, é aprender com Deus agora. Aí ele dá uma explicação, ó, no verso 8, ó. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, porém não sabemos da onde vem. O que ele está querendo dizer com o vento? Que as coisas de Deus é assim, é invisível. A gente consegue ver o vento?
mas a gente sente ele. Sente ou não sente? Ele existe ou não? Hã? Aí eu te pergunto, você sabe onde ele faz a curva? Não. Aí isso não compete mais a gente. Amém? As coisas do Espírito são assim, gente. Ele é como um vento. Ele age de uma maneira que a gente não entende como humano. Amém? Por isso que é importante a gente aprender do reino de Deus. Porque observa, você está vivendo tranquilamente. De repente parece que vem um sopro, sopra a sua vida e vira tudo de cabeça para baixo. Do nada. Peraí, que é isso? Que houve? Amém? É o que? É o vento do Espírito. O Espírito faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? Mas muitas das vezes isso não é para o nosso mal, é para nos ensinar. Porque a gente só aprende na prática. Amém? Os grandes heróis da fé, eles exercitaram a fé na prática. Amém? Eles demonstraram que tinha confiança em Deus na prática. Quando aqueles homens caíram naquela fogueira, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali foi provado que eles tinham uma coisa que muito crente não tem: confiança em Deus. Amém? Qual foi a palavra dele? Se Deus quiser, Ele vai me livrar disso aqui. Se Ele não quiser, eu morro. Agora, querendo ou não, é assim ou não? Hã? Eu estou vivendo um problema. Deus tem que me... Não. Se Deus quiser me tirar, Ele tira. Se não quiser, eu morro. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou respeitando a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz o que quer, a hora que quer, no momento exato das coisas. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós temos esse conhecimento, a gente sabe que de vez em quando o vento vai soprar. Diga a glória a Deus. Amém? O texto é bem claro, olha. O vento assopra onde quer. Ouve a sua voz, porém não sabe aonde vem, nem para onde vai. A gente sabe de alguma coisa? A gente sabe quando vem o vento. O vento levanta na nossa vida do nada. É, mano? E se a gente não tiver incluído dentro do reino de Deus, a gente voa junto com Ele. Amém, gente? Era isso que ele estava passando para Nicodemos. Olha, o reino de Deus é assim, Nicodemos. O reino de Deus não é você que decide, não é você que manda, não. O reino de Deus é como um vento, ele sopra onde quer, faz o que quer. Versículo 9. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Amém? Como é que a gente quer entender com a cabeça dessas coisas de Deus? Como é que pode isso? Versículo 11. Na verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. E muita gente não aceita, viu? É,